no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 1. É um texto bem conhecido e eu já propositalmente escolhi esse texto, inspirada pelo Espírito Santo, claro, bem conhecido. Eu falei, Deus, me dá uma palavra que o seu povo já conhece, porque aí eu já saio na frente ganhando, porque já está no coração do povo, amém? Achamos? Diz assim, e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu. Tu sabes que teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar meus 2 filhos para serem servos. Eliseu disse, que hei de fazer-te? Dize-me, o que tens em casa? E ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, ou seja, sua família. Diga comigo, família. E eles lhes traziam vasilhas e ela as enchia. E sucedeu que cheias, as que foram as vasilhas, disse seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e teus filhos vivei do resto. E você diga amém. Vamos orar? Pai querido e Pai amado, te agradecemos. Te agradecemos e queremos, nesta fase, nesta etapa do culto, a parte da palavra, te agradecer, começar agradecendo, porque nós sabemos que só agradece aquele que tem ciência de que recebeu alguma coisa. Quando alguém nos dá alguma coisa, nós dizemos obrigado. Por isso queremos te dizer obrigado pelo que o Senhor já nos deu. Obrigado por nos dar a oportunidade de entrar por essas portas. Obrigado, Senhor, que mesmo em meio a muita dificuldade, eu consegui, fala assim, fala comigo, eu consegui chegar aqui. Senhor, agora eu te peço. Fala comigo, ora comigo assim. Senhor, agora eu te peço. Guarda meu coração. Fala assim, Deus, quando eu falo coração, eu falo de emoção. Guarda as minhas emoções, Deus, para que elas não tentem furtar a minha atenção, me tirando daqui para os meus problemas. Fala em inglês agora com Deus. Fala assim, Deus, eu quero estar full time aqui. Eu quero estar por completo, por inteiro. Toma a minha mente, a minha alma, o meu corpo, o meu entendimento e, em especial, Senhor, toma a minha vontade. Deus, entre a boca da pregadora e o ouvido do ouvinte, esteja a ação do Espírito Santo, que faz total diferença, em nome de Jesus. Essa é uma história bem conhecida, né, gente? Até quem não é crente já ouviu dizer sobre essa história. A viúva e o azeite é uma história muito emblemática. E eu ministrei essa palavra, acho que uma vez só, se eu não me lembro mal, e há muitos anos atrás. E Deus me deu um outro contexto. Inclusive, eu escrevi um texto sobre essa passagem no livro Papo de Mulher, mas na perspectiva do profeta. E essa tarde Deus colocou algo no meu coração bem diferenciado para um povo que está aqui esta noite, porque a palavra de Deus, ela se renova todo dia. Você acredita assim? A palavra, ela é pão. A palavra, ela é ponte. A palavra, ela é alimento. A palavra, ela é uma bússola
que nos orienta o caminho que nós devemos trilhar. A palavra de Deus, ela por si só é suficiente na minha e na sua vida. Porque ela é um pão, mas ela é um pão diferente. Ela não é um pão daquele que eu compro na padaria de costume, lá do seu Zé ou do seu Manel, se ele for português. O pão que a palavra de Deus nos apresenta é um pão que nos nutre, nos mata de qualquer que seja a nossa fome. Se for medo, ela faz o medo embora. Se for fome de comida, ela te sacia, porque Ele é a provisão. Se for pão de uma necessidade espiritual, pense, Ele é a fonte de toda a espiritualidade que a nossa alma, o nosso espírito necessita. Se a fome que você necessita hoje aqui é na área da saúde, Ele é médico dos médicos. Use a palavra, se alinhe com a palavra, tenha aí o hábito de manusear essa palavra, porque a palavra de Deus, ela tem um negócio diferente, pastora Kátia. Quando eu começo a mexer com a palavra de Deus, ela começa a mexer comigo. E se ela começa a mexer comigo, aquelas coisas que estavam confusas, aquelas áreas que estavam difíceis, elas começam a se desnuviar. E eu começo a ter compreensão sobre algumas coisas que para mim eram antes obscuras. Eram obscuras. A palavra de Deus, ela é lâmpada para o meu pé. Você sabe o que é isso? O salmista vai dizer lá no Salmo 119 que lâmpada para o meu pé e luz para o meu caminho. Significa que isso que existe aqui, essa nossa visibilidade, eu me lembro quando eu fiz um curso de jornalismo, há muito tempo atrás, eu tive na aula de cinema. E o professor, ele falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci, irmão Chuína. Ele falou o seguinte: não existe cores, não existe formas, não existe nada que você vê. Tudo que você vê é ilusão. O que existe é escuridão e objeto em forma de átomos na Terra. Qualquer coisa que você vê não existe. Só existe quando um feixe de luz aparece. Esse feixe de luz aparece, pode ser ele pequeno ou largo, esse feixe, e ele vai dar forma àquilo que você está vendo, porque sem a luz você só vê treva. Então, o que existe, na verdade, é a escuridão. E eu preciso da luz para poder enxergar. Então, quando eu vejo o salmista falar que a palavra de Deus, ela é luz para o meu caminho, eu posso compreender um pouquinho mais profundo, que de repente eu posso não estar entendendo o caminho pelo qual, irmão Júnior, eu estou percorrendo neste exato momento. Mas se eu faço uso da palavra de Deus, ele vai virar lanterna e eu começo a enxergar. De repente eu posso ver alguns obstáculos, mas se eu estou enxergando, o obstáculo é simplesmente um objeto que eu pulo, mas eu continuo a caminhar. Por isso, tenha amor, paixão pela palavra de Deus. Então, nessa perspectiva que eu quero trazer hoje aqui, é sobre a história dessa mulher. Eu grifei em negrito aqui o trecho do verso 1 que diz assim: meu marido, aí eu pulei algumas frases, eu vou ler só os que eu botei em negrito, tá? Meu marido, teu servo, morreu. Veio o credor para levar meus 2 filhos para serem servos. E disse Eliseu: que hei de te fazer? É a situação nua e crua, sem os enfeites. Meu marido morreu, ele era teu servo, e o credor veio para levar meus 2 filhos para serem servos. Aí eu tenho que entender que eu estou falando de uma mulher, que a Bíblia não diz o nome dela, mas diz informações sobre ela. Ela é viúva. E quando eu falo de viuvez, eu falo de alguém que já passou e já experimentou dores. Já passou e já experimentou dessabores. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é: alguém aqui já passou por alguma fase de sofrimento? Ou só todo mundo? Tem gente que está até rindo. É rir para não chorar ou é de nervoso mesmo? Quem é que nunca passou por sofrimento? Quem nunca passou por sofrimento, ou está passando, ou vai passar. Porque se você está nessa terra, eu aprendi que doença, problema, multa, briga, intriga, não dá em árvore, dá em gente.
E é claro que essas coisas vão acontecer, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos alerta sobre o dia mau. Se a Bíblia nos alerta sobre o dia mau, significa que ele existe. E se a Bíblia fala sobre o dia mau, não é porque Deus é mau e quer que a gente sofra, mas Ele quer nos dizer, alerta e se prepare para quando esse dia chegar, você saber o que fazer. Me faz lembrar aqui rapidamente, para eu não fugir, mas veio em assalto à minha mente uma passagem, que está lá em Crônicas, quando o rei Salomão, ele fez um grande holocausto para Deus. Ele fez 1000 sacrifícios. E quando ele enfeitou lá a casa e teve a inauguração da casa, e foram dias de festa, muita alegria no templo, igual a gente vem vários dias no templo, vários dias, vem na quinta, vem no domingo, vem na quarta, e vem na outra semana, e vem na outra semana, e era festa, e foi feito aquele sacrifício, foi feita a adoração, foi feito o clamor, tudo lindo, e acabou a festa. E cansaço, dever cumprido, glória a Deus porque a festividade foi boa. E Salomão foi para casa, porque ele tinha feito uma coisa boa. Ele tinha feito o quê? Ele tinha feito uma coisa boa. E aí Deus resolve aparecer para Salomão. E Deus não resolveu aparecer para Salomão no templo. Deus não apareceu lá no monte quando os sacerdotes foram emular o holocausto. Ele não apareceu meio às danças e aos sons dos tamborins. Ele apareceu quando Salomão estava sozinho em seu quarto. E quando ele apareceu, ele teve uma fala meio que inusitada, coisa que só Deus faz, irmão Júnior. É uns negócios que é só Deus. Ele fala, eu vi, até recebi aí essa festa que vocês fizeram. Mas, Salomão, deixa eu te perguntar uma coisa. Se eu mandar peste no meio do meu povo, se eu mandar luta, se eu mandar doença, se o inimigo invadir a tua propriedade, irmão, é uma situação que é para ficar igual vocês estão, assim, em perfeito silêncio. E é silêncio de quem está com atenção. Esse silêncio é um silêncio santo. Eu faço um sacrifício, juventude, para Deus. Eu entrego o meu tudo e a palavra de Deus para mim, se eu enviar perseguição, peste, doença, praga, se eu enviar luta para o teu caminho, o que Deus está fazendo? Não é que Deus não recebeu ou que Deus é carrasco. Veja o cuidado de Deus. Porque eu estou falando de um ser que não é homem como Soraya. Não é homem como você. Eu estou falando de um ser cujo a palavra de Deus diz que a terra, essa que a gente não tem imensidão de quanto ela é grande, é escabelo dos seus pés. O poeta, na sua palavra, vai dizer que ele segura o mar na palma da sua mão. O Deus a quem eu me refiro, ele não só conhece quantas estrelas tem em todas as galáxias, porque só na nossa galáxia, que é a Via Láctea, são mais de 400 bilhões de estrelas e planetas, e nós estamos no sistema solar e os outros sistemas que nós não conhecemos, e ele sabe e chama cada uma pelo seu nome. Então essa pessoa, ela passeia no passado, no presente e no futuro. Na verdade, quando ele chega no passado, o passado vira porque ele nunca foi. Ele é. Quando ele chega no presente, ele continua sendo. E quando ele vai no futuro, o futuro vira novamente. Porque Deus sempre é presente. Passado e futuro, o relógio é algo que serve para nós conseguirmos administrar o que nós chamamos de tempo. Não é criado por ele, é criado por gente muito inteligente, né? Conseguiu colocar um espaço de tempo chamado em algo que ele chamou de dia de 24 horas, baseado nos astros, lua, sol, estrela. Eu acho formidável.
esse dom de ciência. E esse Deus que conhece o futuro, quando chega com uma pergunta dessa, ele está dizendo o seguinte: pode ser que dias maus venham. Porque eu andei passeando aí, no que vocês chamam de tempo. Mas quando isso acontecer, porque do que você fez isso aqui, ó, porque você sacrificou, porque você construiu o templo, porque você me adorou, porque você invocou, porque você fez uma oração linda que chegou ao meu coração, eu vou melhorar. Porque toda quinta-feira você vem, mesmo cansado, mesmo depois de um dia árduo de trabalho. Ah, mas eu não trabalho fora. Mas trabalha, você só não tem reconhecimento monetário, mas em casa se trabalha e faz hora extra. Mesmo com dificuldades, às vezes você passou não só por cansaço físico, porque às vezes o físico a gente tira de letra. E o cansaço psicológico, e pessoas atordoando a tua mente, e batalhas espirituais, mas ainda assim, jornada após jornada, você tem vindo acreditando, marchando, perseverando. Tem gente que já entendeu. Você continua neste processo, porque só tem a vitória quem passa pelos processos, e você continua caminhando, porque você sabe que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E ele fala: quando isso acontecer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos maus caminhos. Veja que buscar a face vem antes de se arrepender, porque ninguém se arrepende sem conhecer a sua face. Eu, o Senhor, ouvirei. Eu o ouvirei e sararei a sua terra. Eu tenho uma coisa para dizer para você. Eu não sei aonde está a sua dor. Eu não posso medir a temperatura das perdas que você teve ao longo da vida. De repente, se nós sentássemos aqui essa noite para bater um papo, só você e eu, você me contaria histórias que de repente eu choraria e não conseguiria conter a minha lágrima, e seria de repente só um terço da sua jornada. Mas você venceu, por quê? Porque existe um que está com a sua mão sobre a sua vida, e ele já decretou antes da fundação do mundo, ou seja, antes de você existir, que a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é daquele que crê. Como eu sei que eu vou ser vitorioso? Como eu vou ser que eu vou ser vitoriosa? Você está aqui essa noite, você tinha tudo para não estar aqui. Essa mulher, ela vem falar de perda, a perda do seu marido. Ela perdeu uma pessoa, mas de repente você não perdeu uma pessoa. De repente você perdeu um emprego, você perdeu um casamento, você perdeu uma amizade de anos. Você pode ter perdido um ente querido, e quando a gente perde um ente querido, o que falar para quem perdeu um ente querido, irmão? Na verdade, pastora Kátia, não tem palavra de consolo para quem perdeu a quem se ama. Seja perda de morte, seja de repente uma perda matrimonial. Hoje eu estava no cartório, passei o dia no cartório resolvendo umas situações lá de documentação da minha mãe, e tinha um senhor lá, muito triste, porque ele tinha perdido a sua esposa. Mas ele não perdeu a sua esposa para a morte. Ele estava sofrendo um divórcio já. Senhorzinho, ele disse: 40 anos, o que eu vou fazer? Eu não sei nem ficar comigo mesmo sozinho. Ele falando. São perdas, é um pedaço da pessoa. Como mensurar essa dor? Porque são sonhos atrelados, irmã Juliana, são perspectivas, são projetos, é ombro a ombro, é lado a lado, é construção, é às vezes uma regressão para um avanço maior, e de repente o teu chão é tirado. E o que fazer em situações como essa? De repente a sua perda não é a ausência física, mas você perdeu o respeito, o contato da convivência ali. Seu filho já não fala
sua língua e olha que ele fala o mesmo idioma, mas ele não ouve o que você fala. Parece que quando você fala, você é uma inimiga. Você se levanta, parece que para poder derrubar ele. Parece que as pessoas lá de fora, na mente dele, na mente dela, porque adolescente, jovem é assim, papai e mamãe são antiquados. Quem sabe da minha vida sou eu sou moderno, as coisas já passaram, eles estão atrasados, são caretas. E aí você vai vendo seu filho se perder, de repente ele saiu de casa, ele não está passando muito bem, você está aí meio que sem saber o que fazer. Mas você entra por essas portas, você dá um sorriso, você dá a paz do Senhor e ninguém sabe a luta que você está passando. Mas você é crente, você continua, você é fiel, você permanece. E quando você pensa que você está começando a administrar, vem uma outra pancada. Ela recebe credores em sua porta e dizendo, como se não bastasse a dor que você já sentiu daquela perda, agora nós vamos levar o seu filho. Por quê? Porque a cultura judia, para começar, a mulher, ela não tinha muito valor. Ela não era comparado equivalentemente a um homem. Um pouquinho mais de valor que, de repente, um cavalo. E olha se ele não fosse de muita raça, hein? Ou um camelo. Então, a mulher, ela só tinha mais validade quando ela gerava-lhe filhos. Em especial, homens. E se ela fosse viúva, agora que a situação dessa mulher era um pouquinho mais difícil. Porque para ela só sobrava mendicância. A não ser que ela tivesse filhos, e em idade de trabalho, estes sustentariam a sua mãe. Seria a segurança da sua velhice. E agora, não só o seu seio familiar está prestes a se rachar diante dela, quanto a sua perspectiva de vida futura. Você pode se transportar para essa história comigo? A situação dessa mulher é desesperadora. E mais, ela vem falar aqui, nesses trechos que eu grifei, meu marido, teu servo, morreu. O historiador Flávio Joséfo, ele vai dizer que o nome do marido dessa mulher era Obadias. E você vai ouvir falar de Obadias na passagem em que ele está falando lá em 1 Reis, capítulo 17, com o profeta. E na época em que Acabe tinha dado sentença para matar todos os profetas de Israel, quando ele se casou com Jezabel, Obadias, diz a história, ele acolheu 100 profetas, de 50 em 50, e os escondeu em cavernas, e os alimentava com pão, escondido, sabendo-se que ele trabalhava para o rei, aquele que deu a ordem. E ele colocou a sua vida em risco. E ele gastou tudo que ele tinha para sustentar os homens de Deus. E quando acabou o seu sustento, ele adquiriu dívidas. E agora que ele é morto, essa dívida veio sobre essa casa. A pergunta que eu tenho para te fazer é, quando problemas grandes, quando eu estou falando de problema, eu estou falando de problema, ele surge diante de você, qual é a sua primeira reação? Eu vou largar a igreja porque eu não falto culto, eu sirvo fielmente e ainda vem sobre a minha vida mais problema? Ah, não, esse Deus deve estar ocupado resolvendo a vida dos pastores, porque minha não resolve. Você vai procurar de repente uma irmã, aquela tagarela, que vai falar da sua vida, e você vai começar a se expor para ela espalhar para mais pessoas, ou de repente a atitude de muitos é ir para a rede social, contar o que eu chamo de testemunho. Se expondo no momento de que os hormônios estão a todo vapor e você não está nem pensando o que está falando, escreve, e quando você se arrepender já foi, porque caiu na rede é peixe. Essa mulher, quando teve a dificuldade, ela teve uma reação incrível. Ela procurou o profeta. E o profeta aqui, ele tipifica Deus. Aonde as pessoas comuns, elas perdem.
Aonde as pessoas comuns não obtêm sucesso? Pessoas comuns não obtêm sucesso quando elas se veem, quando elas se observam em desvantagem. As pessoas parecem que foram treinadas, eu não sei se por causa de mídia social, porque de história, que foi treinado o seu cérebro desde criança, história infantil, de que tudo é só flores, só flores, só flores. Quando ela se vê em desvantagem, ela costuma perder. Porque ela rotula, associa, irmão Figo, desvantagem à perda, à derrota. Desvantagem é só um cenário pelo qual você está passando momentaneamente. Entenda isso para que você possa extrair de Deus o sucesso que você tanto almeja. Eu vou fazer uma pergunta como se fosse você fazendo para mim, tá bom? Sinta-se me fazendo essa pergunta, porque eu tenho certeza que na mente de pelo menos 99% aqui, já pode ter passado essa pergunta. Missionária, é possível eu ser de Deus e não vencer no final? O que vocês acham? É possível ou não é possível? É possível, irmão. A gente vê isso na Bíblia acontecer e eu percebi uma coisa. Não perde aquele que é mais fraco. Não perde aquele que é mais pobre. Também não é vitorioso quem é rico ou robusto ou mais inteligente. Mas perdedor, ele tem pelo menos uma principal característica. Ele desiste. A vitória não é do mais forte. A vitória não é do mais bonito. A vitória não é de quem fala bonito, quem se veste bonito, quem tem muitos diplomas, e nem do indouto, daquele que fala a gente vai, fomos, se a gente fosse. Não, porque eu não estou aqui para fazer culto à ignorância. A vitória, ela não é daquele que se sobressai pela sua beleza, que é instagramável, não. A vitória é daquele que, além de crer, persiste. Mesmo com luta, você não desiste. Mesmo tendo batalhas, você acredita que a palavra de Deus é a única coisa que você tem como se firmar em alicerce para vencer. Pode a figueira balançar, mas você não vai cair. Não é assim que diz a música? A palmeira, ela vai de um lado, ela vai para o outro, mas ela não cai. Por quê? Por que o crente é comparado à palmeira? Porque os mais conhecedores de botânica vai poder dizer, irmã Elisângela, um beijo no seu coração, querida. Parabéns porque você venceu, você está aqui. Os mais entendidos de botânica vão dizer que, de repente, uma palmeira de 1 metro, 1 metro seria da minha cintura para baixo, mais ou menos. Quando ela tem 1 metro de altura, ela vai ter pelo menos de 4, dependendo da espécie. Já ia falar raça é de bicho, né? Espécie. Vai ser de 4 a 6 metros de raiz para baixo. A palmeira, ela tem a sua característica em criar raízes para baixo, profunda. Então, quando esta palmeira tiver lá os seus 6 metros, 10 metros, a sua raiz já passou, foi de 15, de 20. Por isso, quando os ventos da vida vêm, ela vai balançar, ela vai lá embaixo, sacode a folhagem, mas ela volta. Ela enverga, mas não quebra. O problema de muito crente é porque ele não tem a flexibilidade da palmeira. Se o vento vem, ele quebra. Se não tendo raiz alicerçada na palavra, não crendo que a palavra é suficiente para mim e para a tua vitória, você cria raízes superficiais, como muitas plantas. Outro dia eu estava indo para Cabo Sul, de Itaboraí, e vi uma grande árvore derrubada, e eu observei, meu marido até desceu do carro para fazer uma foto. A sua raiz, ela era mais ou menos daqui desse pé aqui, assim, acredito que uns 2 metros quadrados, assim, a sua raiz. Só que toda superficial e caiu durinha assim para cima.
ela não tinha raízes profundas. Às vezes você pode observar pessoas que aparentemente têm uma boa estrutura, está se dando bem aos teus olhos, está tendo proeminência na vida, mas você não sabe se ela vai resistir aos ventos. Nunca se baseie pela vida de um ímpio que está se dando bem. O Provérbios nos ensina isso. Aparentemente vai dando tudo bem, mas é só aparência. Essa história de que a grama do vizinho é mais verde que a sua, meu irmão, é só porque você está olhando da tua janela. Se você for andar com seu pezinho até lá, você vai ver que aquela grama está verde porque ela é de plástico. Problemas acontecem na vida de quem está vivo. Não quer ter problema? Levanta a mão e fala: Jesus me leva. Aí você não vai ter problema. Então a questão é o seguinte: não é ter ou não ter, é o que fazer quando os problemas acontecem. Essa mulher foi ao profeta, que representava Deus. O profeta representava quem? Você veio à plenitude, que representa Deus, a casa de Deus, onde você recebe orientação. E essa mulher falou do seu problema ao profeta. E o profeta falou o que para ela? Que hei de te fazer? Está esperando alguma coisa de mim? Tá, Juliana, esperando alguma coisa de mim? Que hei de te fazer, Zezé? Está esperando alguma coisa de mim, seu Emanuel? O que tens em casa, Gabi? O que tens em casa? Tua serva não tem nada. Aí ela faz uma autoanálise. Bom, eu não tenho nada. Quando eu falo que não tenho nada, quando a gente está falando de um problema, já que eu quero dinheiro, é dinheiro, eu não tenho. Amigos também. Poxa, esses eu tinha, mas quando acabou o pão, acabou os amigos também. Peraí, eu tenho azeite. Pouquinho, mas eu tenho. Você sabe o que esse profeta fez essa mulher fazer? Reconhecer quem ela era em Deus. Ela está acostumada a ser esposa do profeta. Ela está acostumada a ser coadjuvante. É aquela história, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Não, Jacó. Você vai ter vida comigo para aprender que eu sou o Deus de Jacó. Não existe Deus do pastor Valber, Deus da pastora Kátia, Deus do pastor Ailton, Deus da evangelista Soraya. Deus da minha vida, eu vou ter experiências contigo. Por que Deus esse cenário? Porque Deus vai usar este cenário para se revelar a você. Você não conhece nem quem é você mesmo. E olha que você anda com você desde o dia que você nasceu, hein? Mas você não se conhece. Porque guerreiros, eles são forjados, são nas arenas. Eu só conheço um guerreiro quando eu ponho ele frente à luta. Eu só conheço a tua disposição quando a única opção que você tem é ter que ter disposição. De repente, ela chegou lá diante do profeta pensando o seguinte: eu acho lindo isso. O profeta não falou para ela, pastora Kátia: peraí, qual é o seu problema? Você deve estar pedindo isso porque eles estão lá te cobrando. Se está te cobrando é que você não tem dinheiro, né? Vem cá, minha filha, procura ali o social. Pega ali com a irmã Jaqueline uma cesta básica. Ah, peraí que eu vou falar ao rei. Eu tenho intimidade com o rei. Eu vou falar ao rei para ver se de repente ele vai te ajudar em alguma coisa. O profeta falou: você tem valor. Irmã Lu, você tem alguma coisa diferente. Você tem algo que precisa descobrir que está dentro de você. E como profeta de Deus, não profeta de palco, mas profeta de Deus, eu tenho que revelar o melhor que existe em você. Você é capaz de vencer sem ninguém ter que colocar a mão na tua cabeça.
cabeça. Porque, meu irmão, muitas vezes não vai ter alguém para colocar a mão na tua cabeça. A verdade é essa. Você é capaz de vencer profetizando no meio da situação de dificuldade em que você e a sua família estão vivendo. E às vezes, mesmo com dores, você não pode se dar ao luxo de sentar muito tempo para chorar. Porque o credor está aí batendo a porta. O credor, ele tipifica o diabo, Satanás. Que não brinca de ser diabo não, fez bacharelado, irmão. Sai aí atentando. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. É um ladrão de sonhos. A Bíblia diz que o ladrão veio para isso. A tipificação do ladrão é essa. E na verdade, já para encerrar, eu quero te dar duas grandes chaves pela qual essa mulher conseguiu vencer. Eu não pretendo aqui fazer uma mensagem expositiva, porque nem tenho tempo para isso. Mas eu quero extrair uma mensagem dentro dessa mensagem para você levar a sua vitória para casa de verdade. Ela teve que receber a palavra profética. Quando ela recebeu, ela olhou para dentro de si. E ela teve que começar a observar a guerreira que estava dentro dela, que ela nem sabia que existia. O azeite estava na casa. O azeite não estava com o marido. Marido morre, profeta morre, amigos morrem, mas o Deus dos profetas não morre. O Deus Todo-Poderoso até já experimentou a morte. Mas sabe o que aconteceu? Até a morte teve que bater continência para ele. A morte teve que bater em retirada. Porque quando ela veio esquadrinhar aquele corpo que jazia naquele jazigo, ela não achou corrupção. Então ela teve que bater retirada para reconhecer que o grande Salvador ressuscitou. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! E eu te digo mais: Jesus não venceu a morte nem as suas dificuldades como Deus. Porque o cenário em que Jesus estava também era um cenário desconfortável. Ele não estava em vantagem, ele estava em desvantagem. Ele tinha os seus pés amarrados, ele tinha as suas mãos amarradas. Cuspiram nele, batiam nele, além dele estar amarrado numa cruz, depois de ter apanhado, açoitado, torturado. Tinham soldados ferozmente armados, como se ele pudesse sair correndo dali. Naquela situação. E ele venceu porque ele não desistiu. E sabe qual foi o segredo de Jesus, que é o segredo dessa mulher? Ele se apegou à palavra. A palavra profética que tinha sobre Jesus, que era a missão dele. O meu problema e o seu problema, segura isso pelo amor de Deus. Ah, mas eu vou falar um negócio aqui, que se você não der glória a Deus, é porque eu não sei que categoria de crente é você. Presta atenção. O problema de muita gente é porque ele não tem um norte na vida. Quando Jesus pisou aqui, ele sabia o que ele tinha que fazer. Se vinha problema pro lado dele, ele deixava. Se vinha tentação, ele não estava ali olhando para a tentação. Se vinha fome, ele não tinha conta com fome. Se vinha acusação, ele não tinha conta com acusação. Até profetas se levantaram contra ele. Sacerdotes vieram para poder tentar dilubriar, tentar desafamar, mal afamar o nome dele. Ele não tinha conta com o problema. Ele estava fito no seu projeto. Você veio com um objetivo essa noite aqui? Meu irmão, se quando você sair daqui tiver uma notícia ruim, problema da notícia. Você vai falar para a notícia ruim assim, ó, você veio para o lugar certo, porque meu nome é resolver problema. Ah, mas se o desemprego aparecer, você vai falar, você veio para o lugar certo, porque meu nome é vencedor. Ah, mas se acontecer uma situação catastrófica, você fala, epa, você bateu no território certo, porque aqui
aqui está alguém que nasceu para um objetivo: vencer, vencer e vencer. Eu só saio dessa terra vencedor. Eu só saio dessa terra vencedor. Tu tem lá conta com o problema que está acontecendo, irmão? É só um cenário. A tua vida é um filme que está sendo assistido pelos anjos. E filme, para ser filme legal, tem que ter emoção. Você não gosta de filme que o mocinho se dá bem toda hora e passa e você não entende? Não tem drama, não tem trama. Filme bom tem trama. Tem trama, tem drama, tem luta, tem perda, quase morre, vira Rambo, sai matando todo mundo e daqui a pouco sofre de novo e vai. Aí no final, o mocinho tem que vencer. Aí o filme foi bom. E quem é o mocinho aqui da situação? Fala, sou eu. Não, mas fala metido, porque mocinho protagonista sabe que é famoso, sabe que o filme só acontece porque ele tá ali. O filme da tua vida, tu tem o papel principal, meu irmão. E você é obrigado a vencer, senão o filme é ruim. Ah, e o contratempo com o filho? É contratempo, é só uma cena do filme. Calma que o roteiro não acabou. Ah, mas e o meu casamento que tá assim, ó, por um fio? É só um capítulo. Acalma, aguarde o final. Ah, mas e as minhas contas? Calma. Ele é Jirê. Dele vem a provisão. A verdade é que você nasceu para vencer. Não importa, pegue-se na palavra. O que você tem? Você tem a palavra. O que Jesus tinha? Jesus tinha a palavra. Quando o cenário estava horrível do lado dele, e ele podia reclamar, ele não reclamou, ele não falou palavrão, ele não xingou, ele não fez nada, ele falou, está consumado. Eu vim para isso, cumprir. Se tiver 11 mil caindo do seu lado, tu fala, ei, eu vim para vencer. Se vier gigante, Davi, tu acha que ele não viu o tamanho dele? Ele não era cego, ele só era ruivo, ele só era menino. Ele viu que era gigante, ele viu que tinha armadura, ele viu que tinha espada, ele viu que tinha escudo. Ele sabia que havia ali um monte de gente torcendo para ele morrer. Havia terror psicológico. Ele calou as vozes externas, ele calou as vozes internas do medo. E ele falou, hoje o Senhor te dará em minha mão. Eu saio daqui vencedor. Tá no seu DNA, Wagner. Tá no seu DNA. Você já nasceu vencedor. Me prova, te provo. Quando você nasceu, você disputou com 50 milhões de espermatozoides. Você disputou, você guerreou, você lutou, mas você venceu. Você acreditou. Sabe por que você acreditou? Porque você não tinha essas manias que tem hoje. Você não tinha sido contaminado por esta poluição mental do medo. O medo, ele é paralisante. Deus não te chamou para ter espírito de medo, mas Deus te chamou para você partir com intrepidez, para alcançar. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Aí hoje você tem uma vaga e você fala, não, são 10 mil pessoas, você já venceu 50 milhões. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir, é muita gente para disputar agora no vestibular, no pré-vestibular. Você já venceu 50 milhões. Você é capaz. Está no seu DNA. Você precisa calar as vozes externas que estão lutando contra você. Essa mulher teve que ir à vizinhança pedir vasos emprestados. Sabe o que significa isso? Exposição. Se eu estou te pedindo, significa que eu estou na situação de quem não tem e você tem. Porque se eu estou pedindo e você me dando, eu é quem não tenho. Então as pessoas souberam da sua fragilidade momentânea. Depois ela teve que calar as vozes internas que diziam para ela que mais uma vez ela ia passar
por situações tenebrosas, de perda, que arrancaria um pedaço dela. Ela calou e ela obedeceu à voz profética. Entra na sua casa, reúne a tua família e fecha as portas e derrama azeite. Pode se colocar sobre os seus pés. Eu quero te dizer que você veio hoje para este lugar com esse espírito. Aqui é a sua casa, aqui estamos em família. Aqui não tem ninguém para te expor como lá no mundo. Aqui as pessoas estão buscando aquilo que você está buscando. A frequência está boa. Sabe o que significa isso? O lugar está propício para milagre. Foi falado aqui, pastor Valber, da mulher do fluxo de sangue. Ontem Deus falou algo no meu coração sobre essa mulher do fluxo de sangue, que quando Deus falou, a lágrima veio ao meu coração. Porque eu nunca tinha percebido isso nisso. Fala sobre uma atmosfera propícia a milagre. A situação da mulher do fluxo de sangue, Jesus estava tendo algo com Jairo. Jairo clamou a Jesus, clamou a pessoa certa e se prostrou. Se tem prostração, se tem adoração, se tem clamor, Jesus atende. Jesus falou: eu vou na sua casa. Então a atmosfera estava propícia ao milagre. A atmosfera estava preparada. Então naquele momento ela sentiu e falou: é a hora que eu vou entrar. Basta eu tocar na orla dele e eu serei curada. Presta atenção que antes dela ser curada, ela calou as vozes que estavam à sua volta e profetizou a palavra: eu irei e eu serei. E quando ela foi vitória, foi vitória, foi vitória. Então comece a profetizar de acordo com o seu credo. Comece a falar aquilo que você acredita. Traga à existência aquilo que você ainda não vê, mas está dentro de você. Você tem DNA de vencedor. Aleluia. Deixa-me orar pela sua vida. Eu quero orar por você antes de entregar a palavra. E eu quero orar e junto com essa oração nós vamos cantar uma canção, na verdade, que vai concluir essa palavra. Você não pode desistir agora, porque falta só um pouquinho. Faz assim comigo, profeticamente. Faz esse. Falta só um pouquinho para o seu milagre acontecer. Você já chegou até aqui, irmão. Não olha para trás, não. Só tem avante. Só tem para frente. Se você quer receber a unção está propícia. Se você quer receber agora essa unção de capacitação. O que é unção? É um poder que vem do alto, que te capacita a suportar e a cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida. Eu quero orar por você agora. Você que de repente entrou por essas portas cabisbaixo, triste, desanimado, veio porque é crente, mas de repente estava, eu vou lá só para cumprir, para não quebrar. Não, mas agora você sabe que você vai sair daqui animado. Eu quero colocar a mão sobre você. O pastor Ailton vai colocar a mão sobre você. Nós queremos profetizar a sua vitória. O tempo já foi. Se você quer receber dessa unção, vem aqui na frente rapidamente. Mônica, pode cantar. Aleluia. Você não pode desistir agora. Lembra do que você já passou. Lembra de tudo que você passou. Não é este cenário momentâneo que vai ditar o seu futuro. Salomão já falou: melhor é o final de todas as coisas do que o início dele. É só um cenário. Vem aqui, chega pertinho do altar. Conversa com Deus. Você não pode desistir agora. Fala com Deus. Abre o seu coração para Ele. Mas fala para Ele que você não vai desistir. Fala para Ele que você acredita. Fala para Ele que a palavra é o suficiente para te fazer permanecer, para te fazer continuar. O mar que já se abre. A vitória está na constância. Ouça o grito de derrota do Já gigante. veja essa situação cair por terra, irmão. Tua conquista Se já enxerga está por vir. recebendo a vitória. Você não pode Sinta desistir. hoje essa emoção antes dela chegar. Não pode desistir agora. Canta esse coro com vontade. Abre o pulmão, canta, canta.
você pudesse ver, não pare, se você pudesse ter noção do que está acontecendo no mundo espiritual por causa da sua vida. O Filho de Deus nasceu. Se você pudesse ter noção da guerra que pode estar acontecendo nesse céu atmosférico para te dar vitória, você estufaria o peito cheio de orgulho de ser filho de um Deus todo-poderoso. O seu Deus tem coisas que ele não conhece, duas pelo menos. Ele não conhece o que é derrota. Se ele não conhece o que é derrota, chama esse Deus para poder estar pelejando as pelejas com você. Ei, chama ele para pelejar essa peleja com você. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. O Filho de Deus nasceu pra vencer. O Filho de Deus nasceu para vencer. Coloca a mão lá no alto, igreja. Pai querido e Pai amado, nós estamos saindo daqui com batalhas ainda, pode ser, mas com a ciência de que nada pode nos parar. Estamos saindo daqui com o sentimento e a consciência de que em Ti somos mais do que vencedores. Meu Deus, nós acreditamos que não existe principado, não existe potestade, não existe, meu Pai, uma sentença contrária, não existe doença, não existe tribulação, não existe mal algum que possa nos parar. Por quê? Porque nós nos apegamos à Tua palavra, e a Tua palavra diz que nós em Ti somos mais do que vencedores. Se você acredita assim, coloca a mão lá no alto e aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Pode tomar o seu assento. A hora já se foi, mas deixa-me perguntar nesse momento, debaixo de uma palavra profética dessa, você não pode sair daqui sem cobertura, irmão. Sabe o carro? O carro tem seguro. Por quê? Porque se acontecer um acidente, ele está coberto. E o carro é uma coisa que é feita pela mão do homem, é lata, né? O crente que não tem Jesus na vida, se acontecer alguma coisa com ele lá fora, você está sem seguro, irmão. Olha que perigo está correndo. Tem alguém no nosso meio que ainda até tem Jesus no coração, mas ainda não confessou. Ou de repente, por algumas tribulações da vida, se afastou, mas que hoje gostaria de voltar para o Senhor. Tem alguém? Aonde você está? Só levantar a sua mão e nós vamos estar entendendo que você está confessando a Jesus ou que você está se reconciliando com o Senhor. Tem alguém? Levanta a mão todo mundo que já aceitou Jesus. Levanta. Se você estiver vendo alguém do seu lado que não, depois você fala com ele. E até o término desse culto você pode vir falar conosco, amém? Pastor Ailton, aplauda o Senhor, gente. Deus abençoe.